Existe um momento na vida em que você acorda e percebe que algo mudou, mas não sabe dizer exatamente o quê. Não é tristeza clara, não é falta de capacidade, não é preguiça. É um tipo de silêncio interno misturado com confusão. Como se a vida que você vinha vivendo continuasse em movimento, mas você já não estivesse totalmente dentro dela. As pessoas ao redor seguem falando sobre metas, planos, pressa, conquistas, e você tenta acompanhar, mas algo não encaixa. É nesse ponto que muitos pensam: tem algo errado comigo. Mas e se não houver nada errado? E se, na verdade, esse desconforto for um sinal? Se você está assistindo a isso agora, talvez não seja por acaso. Talvez seja porque você chegou exatamente nesse ponto da sua jornada em que a antiga forma de viver já não serve mais, mas a nova ainda não foi construída. E isso explica muita coisa. Você não está atrasado. Essa é uma das maiores mentiras que a mente cria quando se compara com o mundo. A sensação de atraso nasce quando você mede o seu processo interno com a régua externa dos outros. Mas crescimento interno não segue calendário. Não acontece em linha reta. Ele acontece em ciclos, pausas, confusões e reorganizações silenciosas. E a fase mais confusa da vida quase sempre vem antes da mudança certa. O problema é que ninguém ensina isso. As pessoas só celebram o resultado final, nunca o intervalo caótico entre um eu que morreu e outro que ainda não nasceu. E é nesse intervalo que você pode se sentir perdido. Perdido não significa sem direção. Significa sensível demais para continuar vivendo no automático. A maioria das pessoas nunca se sente perdida porque nunca se questiona. Elas seguem roteiros prontos, expectativas herdadas, caminhos escolhidos por medo, não por verdade. Quando você começa a questionar, quando começa a sentir que algo não faz mais sentido, isso não é falha, é despertar. É o início de um processo que exige coragem, porque a mente prefere certezas ruins a incertezas honestas. E você está vivendo exatamente essa incerteza honesta. Talvez você tenha tentado se forçar a voltar a ser quem era antes. Tentou se motivar, se empurrar, se cobrar mais disciplina, mais foco, mais atitude. Mas nada funciona por muito tempo. Porque o problema não é falta de força, é excesso de consciência. Você percebeu coisas que não pode mais desver. Percebeu que correr sem saber para onde cansa. Que agradar a todos esvazia. Que repetir dias iguais apenas para se sentir seguro tem um preço alto demais. E a mente entra em conflito porque ela foi treinada para manter estabilidade, não para lidar com transição. Essa fase costuma vir acompanhada de cansaço mental, mesmo quando o corpo não está exausto. Vem acompanhada de dúvidas sobre escolhas passadas, sobre identidade, sobre propósito. Às vezes você olha para a sua vida e pensa: era para eu estar me sentindo melhor do que isso, mas o sentimento não vem. E isso gera culpa. A culpa de não estar satisfeito, a culpa de querer algo diferente, a culpa de não saber explicar o que falta. Só que essa culpa não te pertence. Ela é fruto de uma cultura que ensina resultados, mas não ensina processos internos. A verdade é que ninguém se perde do nada. As pessoas se perdem quando crescem mais rápido por dentro do que por fora. Quando a mente amadurece antes da estrutura de vida acompanhar. Quando você muda internamente, mas continua preso a contextos antigos, e essa discrepância dói. Dói porque você sente que não pertence mais totalmente ao lugar onde está, mas ainda não encontrou o próximo. E esse entre é desconfortável, solitário e silencioso, mas também é fértil. Pouca gente fala sobre isso porque não é uma fase bonita de mostrar. Não gera frases prontas, nem fotos inspiradoras. É uma fase de recolhimento, de observação, de desmontagem interna. É quando você começa a perceber que algumas ambições não eram suas, que alguns sonhos eram expectativas emprestadas, que algumas corridas não levavam a lugar nenhum. E quando essas ilusões caem, sobra um vazio, mas vazio não é ausência, é espaço.
Se você tentar preencher esse espaço rápido demais, vai cometer o erro que quase todo mundo comete. Vai aceitar qualquer direção apenas para não se sentir parado. Vai escolher qualquer resposta apenas para acabar com a dúvida. Mas esse impulso de resolver tudo rápido é o que atrasa ainda mais o processo, porque clareza não nasce da pressa. Clareza nasce da permanência no desconforto por tempo suficiente para que a verdade apareça. Você não precisa ter todas as respostas agora. Precisa apenas parar de se violentar tentando ser quem você já não é mais. Precisa parar de se comparar com quem está em outra fase. Precisa entender que a sensação de confusão é um estágio, não um destino. Ela não veio para te punir. Veio para te reposicionar. E quanto mais você resiste a ela, mais ela dói. Quanto mais você aceita, mais ela ensina. Talvez você tenha notado que seus interesses mudaram. Coisas que antes empolgavam agora parecem vazias. Conversas que antes fluíam agora cansam. Ambientes que antes pareciam normais agora incomodam. Isso não significa que você se tornou melhor ou pior. Significa que você se tornou diferente. E toda diferença exige reajuste. O problema é que o mundo cobra constância, enquanto a alma precisa de evolução. Essa fase também costuma vir com uma vontade estranha de ficar mais sozinho. Não por isolamento, mas por necessidade de escuta interna. O barulho externo começa a incomodar porque ele atrapalha o processo de reorganização. E muita gente interpreta isso como fraqueza, como depressão, como perda de rumo. Quando, na verdade, é um recalibrar silencioso, como um sistema que precisa desligar por um momento para reiniciar corretamente. E aqui está algo importante. Você não vai voltar ao normal, porque o normal antigo já não serve. O que vem depois não é um retorno, é uma reconstrução. Só que reconstruir exige tempo, exige erros, exige dias em que nada parece avançar. Exige confiança em algo que ainda não é visível. E é por isso que tanta gente desiste no meio. Não porque não seja capaz, mas porque não entende o processo. Se você está aqui agora, ouvindo isso, talvez seja porque uma parte de você já sabe que não dá mais para fingir, que não dá mais para viver no automático, que não dá mais para seguir caminhos apenas porque são esperados. E essa parte está pedindo espaço, está pedindo honestidade, está pedindo paciência. Está pedindo coragem para ficar perdido por um tempo, sem se definir como alguém perdido. Existe uma diferença enorme entre estar perdido e estar em transição. Quem está perdido não se move nem por dentro. Quem está em transição se move internamente o tempo todo, mesmo quando parece parado por fora. Pensamentos se reorganizam, valores mudam, prioridades se realinham, e isso consome energia. Por isso o cansaço, por isso a sensação de confusão, por isso a vontade de sumir um pouco. Você não precisa anunciar nada para o mundo agora. Não precisa provar nada. Não precisa explicar sua fase para quem não está vivendo algo parecido. A maioria não entenderia mesmo. Esse é um trabalho silencioso, interno e profundamente pessoal. Quanto mais você tenta justificar, mais se distancia de si mesmo. A clareza que você procura não vai chegar como um raio. Ela vem em pequenas confirmações, em desconfortos que se repetem, em coisas que deixam de fazer sentido, em interesses que surgem sem aviso, em um não interno que fica cada vez mais firme, em um sim tímido que começa a aparecer. E quando você percebe, já mudou mais do que imagina. Se você chegou até aqui no vídeo, talvez já tenha percebido que isso não é sobre motivação. É sobre permissão, permissão para desacelerar sem culpa. Permissão para não ter certeza agora. Permissão para respeitar o seu próprio ritmo interno. Permissão para reconstruir sem pressa. Porque correr para sair da confusão é a forma mais rápida de entrar em outra ainda maior. Agora, deixa eu te perguntar algo e responde com sinceridade, nem que seja só para você mesmo. Você está realmente perdido.
Ou apenas não quer mais a vida que tinha antes? Pense nisso, porque essa resposta muda tudo. Se isso que você ouviu até agora fez sentido, escreve nos comentários uma frase simples: eu estou em transição. Não para mim, mas para você. É um compromisso silencioso com o seu processo. E se você quer continuar acompanhando conteúdos que não te empurram, mas te ajudam a se reorganizar por dentro, se inscreve no canal. Aqui não é sobre pressa, é sobre clareza. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o like. Isso ajuda o conteúdo a chegar em quem também está vivendo essa fase e ainda acha que está sozinho. Você não está atrasado. Você está exatamente onde precisa estar para se tornar quem ainda não conhece, mas já começou a sentir.